Oi pessoal, eu sou a Mayra Gonçalves, sou dentista e como eu passei 2 anos me especializando no centrinho e acompanhando o tratamento do paciente fissurado, eu decidi vir aqui tirar algumas dúvidas e explicar sobre alguns procedimentos. E o de hoje vai ser o enxerto ósseo alveolar. Bom, então vamos começar com o que é o enxerto, né? O dentista chegou para você e falou que precisaria de mais uma cirurgia, sendo que a sua criança já fez várias delas, né? Inclusive quando era bebezinho. Então você quer saber para que vai servir essa, se é importante. E é muito importante sim, porque na região da fissura, supondo, por exemplo, que tem uma fissura aqui desse lado, tem uma deficiência de osso. Tá? E essa deficiência de osso, muitas vezes ela precisa ser corrigida para que possa vir um dente, para que possa alinhar os outros, e enfim, para que o tratamento do seu filho seja completo. Então, o enxerto nada mais é do que uma tentativa de substituição de um órgão, de um tecido. No caso, está faltando osso, então vai retirar o osso de outro local e colocar aqui onde há essa deficiência. E há vários locais em que você pode tirar esse osso. Antigamente, eles tiravam da crista do ilíaco, que é a bacia. Então, o ortopedista ia lá, retirava esse pedacinho de osso e o cirurgião bucomaxilo, que é o dentista, colocava aqui no local. Hoje em dia, pela vivência que eu tenho lá no centrinho, não sei se em outros lugares é diferente, porque tem várias outras áreas também, mas a gente tira do mento, que é a região do queixo. Então, faz um acesso, não precisa ficar preocupado porque não tem cicatriz aqui fora, porque o acesso ele é por dentro. Então, puxa o lábio, faz um cortezinho aqui dentro e acessa, vai empurrando o tecido até ter um acesso, visualizar o osso e poder retirar esse osso. E quando é que eu vou procurar fazer essa enxertia? Né? Quando é que eu tenho que procurar o dentista para fazer a avaliação? Não se tem uma idade específica, tá? Porque isso vai depender da época em que ocorre a irrupção, ou seja, o nascimento dos dentes do seu filho. Mas vai ser relacionado a esse dente aqui, que é o dente da presa, o canino. Então a gente vai avaliar por meio de radiografia em que nível que ele tá da formação. A gente fala aí que é 2/3 da raiz formada, mas em termos práticos é mais ou menos aí de 9 a 10 anos. Como eu disse, variando, isso é uma média, né? Isso varia de paciente para paciente. Então eu digo isso porque assim, no centrinho, o tratamento é desde criança. Então, você está passando na odontopediatria, eles vão te encaminhar, vão te orientar e falar, ó, você precisa passar agora uma avaliação com o bucomaxilo, que é o dentista que faz a cirurgia do enxerto. Mas muitas vezes acontece talvez de o paciente perder alguma consulta e aí acabar não ligando, não conseguindo mais contato para remarcar, e isso vai passando o tempo e acaba perdendo. Então, muito importante aí ter em mente quando tiver uns 8 ali, até antes, mas já ficar meio que ligado, precisa fazer a avaliação com o bucomaxilo. Inclusive, tem duas partes em que esse tratamento do enxerto vai passar, né? Ó, essa parte primeira é da avaliação. Aqui eu peguei uma foto geral, né, do centrinho que eu tinha, que é no âmbito ambulatorial, ou seja, nas clínicas, onde faz a cárie, onde faz a cirurgia de extração de dente. Lá vai ter a avaliação pelo cirurgião bucomaxilo sobre se o seu paciente, né, se o seu filho precisa ou não fazer o enxerto e se ele precisa, se está no momento adequado para fazer ou se tem algum impedimento. Por exemplo, se precisa de aparelho antes ou alguma outra intervenção. Ok, decidiu que precisa, aí sim vai para o âmbito hospitalar, porque o enxerto, a cirurgia, ela é feita sob anestesia geral. Então, a remoção aqui do queixo, a colocação aqui, o acompanhamento é feito com o paciente internado, tá bom? Bom, falando rapidinho do que o bucomaxilo ele pega e avalia naquela avaliação que eu comentei em nível ambulatorial. Primeiro, se está no estágio ideal para fazer a cirurgia, ou seja, qual é a formação do dente canino, do dente da presa, como eu falei. Ok, tá no estágio legal, mas eu vou avaliar dentro da boca se tem as condições que eu preciso para fazer a minha enxertia. Então, quais essas condições que eu avalio, por exemplo? Se tem algum dente a mais, é muito comum na região da fissura ter dentes supranumerários, que a gente fala, que são dentes que são a mais mesmo. E então, pode ser planejado uma extração até 4 meses antes da enxertia. Ele vai avaliar se tem um osso alinhado o suficiente.
Então, por exemplo, a fissura, ela tá aqui no meio. Aqui eu tenho uma porção de osso e aqui eu tenho outra separada. Se essa porção de osso estiver totalmente desalinhada, não tem como eu colocar um enxerto aqui que ele vai parar. Então, eu preciso alinhar um pouco para que o enxerto ele fique estável, que essa é uma das condições que a gente sabe que é imprescindível para que dê certo essa cirurgia. Ok, tá alinhado, vou mandar para cirurgia. Não tá alinhado, então eu vou precisar da ajuda de um ortodontista, que é o dentista que vai fazer um tratamento de aparelho. E eles podem usar aparelhos para fazer uma expansão, enfim, isso não vem ao caso. Um outro requisito é que tenha tecido mole suficiente, ou seja, eu vou colocar o meu enxerto, eu preciso cobrir esse enxerto, e eu vou cobrir se tiver tecido suficiente. Se não tiver, eu vou precisar talvez de um enxerto, ou talvez esse tecido é muito fininho, então eu preciso que esse tecido ele seja mais queratinizado, que a gente fala, mais forte, mais resistente, para que ele suporte melhor e para que até o paciente higienize melhor, né? E então é necessário já encaminhar para fazer um procedimento de colocar um pouquinho de gengiva aqui, de fazer um enxerto gengival no local. Enfim, essas são algumas das avaliações que ele faz, tá? Tem vários outros fatores, como por exemplo, se o paciente está higienizando bem, ou se ele tem cárie, porque eu não posso fazer uma cirurgia num ambiente contaminado. Então é muito importante essa avaliação inicial, porque tem vários fatores que podem sim fazer com que essa cirurgia seja adiada. Fiz a cirurgia e agora qual que é o cuidado que eu tenho que tomar? Como eu disse, há uma internação, então o paciente pode ficar por 4 dias ou até por mais se ele tiver alguma complicação. Isso vai ser tudo acompanhado pelo profissional, pelo dentista que fez o enxerto e ele vai dar as orientações. Mas um cuidado que depende muito de você, né, do acompanhante que vai ajudar a criança, é a higienização, tá? Porque o dentista, ele vai ver se tem alguma infecção, se tem algum inchaço excessivo, sangramento e tudo mais. Se não tiver isso, mas a higiene não estiver boa, ou seja, a criança não estiver limpando ali, ele não vai dar alta, tá? Por quê? Porque pode ter uma contaminação. Resto de alimento vai juntar bactéria no local e pode contaminar e perder o enxerto, tá? Então, qual que é a dica que eu dou, né? Sobre como higienizar a região que tá ali tão sensível. É muito normal que a criança tenha medo, então só de você relar aqui, ó, assim não dá pra ver nada, dente, como que eu vou colocar a escova, né? Então só de você relar a criança já pode fazer assim. Mas eu garanto para vocês que eu passei 4 meses fazendo essa higienização, ensinando as mães que tem como sim você afastar um pouquinho o suficiente para que você possa ver o dente, para que a criança, né, não sinta. Então, o dedo eu acho que ele acaba sendo grande, né? Como é uma região que você vai poder afastar pouco, muitas vezes você não consegue visualizar muito bem. Então o que eu aconselho é utilizar palitinho de sorvete, tá? Pega o palitinho de sorvete, afasta aqui um pouquinho, você vai conversando com a criança. No começo ela vai achar o cúmulo você mexer na ferida, mas você não vai estar mexendo ali, você vai estar mexendo perto. E vai estar muito mais difícil de escovar e de acessar, por quê? Porque tá inchado. É muito normal inchar, tá? É uma cirurgia como qualquer outra que vai causar uma ferida. Se você se machucar assim na rua, você sabe que incha, que sangra e tudo mais. Então isso é comum na região. Se você estiver mexendo e começar a sangrar, não fica preocupada. Se for um sangramento pouquinho, ele é normal, ele é esperado. Voltando ao assunto, pega o palitinho, dá uma afastada o suficiente para você ver. Você vai conversando com a criança, vai falando para ela, ó, se te incomodar, eu vou parar na hora, deixa eu ir afastando um pouquinho, ó, você vai me falando se dá. Eu vou parar na hora que você falar que tá incomodando. Aí, afasta um pouquinho, o suficiente para que você possa ver o dente. Mais uma vez, eu já falei isso várias vezes. Visto o dente, então você coloca a escova e faz movimentos delicados, tá? Faz um movimento assim, ó, por exemplo, vai varrendo toda a superfície do dente. Você vai ver que com certeza alguma hora vai dar uma reladinha perto ali da cirúrgica, da ferida cirúrgica, onde tem os pontos. Mas não tem importância. Se você estiver fazendo um movimento delicado, devagar, isso não vai prejudicar os pontos. Aqui embaixo também vai ter ponto, mas vai ser mais tranquilo, porque como é aqui no fundo da boca, é mais distante dos dentes. Então é uma região que acaba inchando bastante
mas que eu acho pelo menos um pouco mais fácil de lidar. Enfim, escove direitinho, você vai ver que dá sim, não precisa ter medo, ou melhor, tenha medo para que você faça devagar, mas não deixe de fazer porque é muito essencial. E assim, por último, eu gostaria de pedir para que você que assistiu e tirou aí algumas dicas do vídeo, curta ele e também se inscreva no meu canal. Ele ainda é novo, mas eu pretendo postar bastante coisa e se você, inclusive, quiser mandar algum assunto que você tenha dúvida, mande que eu possa gravar daí um vídeo sobre isso.